A Câmara Municipal de José Bonifácio aprovou na 33ª sessão ordinária, que ocorreu em 7 de novembro, o projeto de lei número 23/2016, em que João Eliseu de Castilho denominará um bem público municipal. João Eliseu foi um ilustre morador de Santa Luzia, povoado de José Bonifácio, que dedicou sua vida ao intenso trabalho de propagação dos bons costumes e ajuda ao próximo. Ele foi ancião da Igreja Congregação Cristã no Brasil por 26 anos, até falecer aos 76 anos em 11 de abril deste ano. O projeto de lei foi criado pelo vereador Dilmo Rezende de Carvalho e foi aprovado por unanimidade no dia da votação. Que sempre admirei a forma com que o seu João, como líder da Igreja Cristã no Brasil, ele trabalhou, né? E o seu João é reflexo disso. Veja que uma igreja como a Cristã do Brasil, que é uma igreja bem tradicional, o seu João transformou essa igreja em Bonifácio. E ele era a alma da igreja aqui em Bonifácio, né? Então, se fosse para mim falar na redação que os alunos acharam tão complicado, para mim seria muito fácil, porque eu iria me espelhar no que o seu João fez aqui, nos exemplos que o seu João fez aqui. O próprio Monsenhor Ângelo Angione, que era de uma religião diferente da Cristã do Brasil, né, denominou ele como um homem de Deus. Então ele era aceito por todas as demais religiões, respeitado por toda a sociedade. Haja vista que no velório dele, né, a Câmara tornou-se pequena demais. E é por isso, e por muito mais, que nós fizemos a homenagem aí, a perpetuar o nome dele em nosso município com o título de um bem público aprovado com 8 votos favoráveis, né? Se precisasse de 9, o presidente também votaria favorável, aí, e tem o aval de toda a sociedade, né? Mesmo sendo de uma religião diferente, o padre Sander Vieira sempre reconheceu em João Eliseu um verdadeiro homem de Deus, que não fazia distinção de pessoas. O que eu tenho para falar do ancião João Eliseu é que ele era uma pessoa muito boa. Eu o conheci a partir das celebrações da missa lá no velório, porque todas as vezes quando eu ia celebrar e ele estava presente, eu sempre via aquele senhor no fundo da capela, no fundo do velório. E às vezes eu ficava pensando quem é. Depois um dia ele veio me cumprimentar e ele se apresentou como ancião da igreja da Cristã do Brasil. E eu fiquei feliz porque ele teve uma atitude que muitos irmãos talvez não têm. Quando a gente começava a missa, e isso também o Padre Mauro pode dizer, ele nunca se retirava. Se ele estivesse ali no velório, ele permanecia, ele ficava lá quietinho, na fé dele, mas ele permanecia ali. E sempre ao final da missa ele vinha e cumprimentava o padre. E aí a gente foi criando com ele um certo vínculo, assim, posso dizer, de intimidade, no sentido de que ele sempre estava ali. Quando nós íamos celebrar, ele participava da celebração. Na fé dele, é claro, e respeitava. E o que era bonito nele era o respeito pela outra religião. Então ele não se ausentava ali do momento do velório porque uma outra religião ia celebrar a sua fé. É bonito nele a questão da não discriminação da outra religião, de acolher o outro, independente da religião, independente da fé que professa, como irmão. E ele tinha essa característica. Ficamos assim consternados e muito entristecidos o dia que chegou a notícia para nós do falecimento dele. Inclusive, cada vez que eu conversava com os meus irmãos aqui da igreja, com os católicos, o pessoal falava assim com tristeza: padre, a Igreja Cristã do Brasil perdeu o ancião e todos nós perdemos, porque era um homem de grande valor. E não foi um, não foi dois, foram vários irmãos católicos que vieram, sabe, lamentar a morte do ancião João Eliseu. E eu acho que isso é positivo porque, na verdade, não foi a igreja que perdeu com a morte dele, foi a sociedade de José Bonifácio que perdeu um homem de valor, um homem de qualidade, um homem de integridade e que voltou para Deus para descansar, né, depois da sua missão cumprida. Acredito, né, que Deus vai recompensá-lo imensamente pela forma como ele viveu, como ele pregou a sua fé e principalmente como ele foi tolerante com as outras religiões. E na pessoa do João Eliseu, eu me recordo do Monsenhor também, porque o Monsenhor era uma pessoa da mesma forma que ele. Ele não discriminava a outra religião, mas ele acolhia. Então, que bom seria se tanto na Igreja Católica quanto na Cristã do Brasil e nas outras denominações, nós tivéssemos homens, né, como João Eliseu, como Monsenhor, que pregavam um Deus,
independente da religião, mas que pregavam também o amor, a misericórdia, a caridade, principalmente o respeito. Foi aqui neste local que ocorreu o trágico acidente que pôs fim à vida de João Eliseu de Castilho. O motorista de uma caminhonete não conseguiu frear a tempo e bateu na transversal do veículo que o idoso estava dirigindo. Ele não conseguiu ver a caminhonete que estava vindo pela rodovia. João Eliseu morreu a caminho do hospital. O projeto em homenagem a João Eliseu comoveu os familiares do idoso, que inclusive compareceram à sessão da Câmara no dia da votação. Eu acredito que foi uma das melhores formas de reconhecimento pelo tipo de avô que meu avô foi. Que nessa terra, não só como já foi dito, não como avô, como ancião, como um servo de Deus e como um homem que sempre nos ensinou a família. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele também durante 2 anos, dos meus 10 aos meus 12 anos com ele. Ele não só ensinou a mim, mas toda a nossa família o que é ser digno, o que é ser honesto, o que é trabalhar em equipe e o melhor disso tudo, para o respeito com todos, independente de religião, cor ou sexo. E isso foi um reconhecimento que para nós foi algo assim de grande felicidade, porque o que nós queremos nisso tudo é que o nome dele nunca seja apagado no meio do povo. Dentro do nosso coração será impossível ser apagado, mas nós queríamos assim que nunca fosse esquecido. E ele não vai ser esquecido, porque ele é uma pessoa inesquecível, um homem maravilhoso que nos faz muita falta. Porém, ele está num lugar melhor que nós.